A paz de Jesus Cristo, que Deus abençoe grandemente a tua vida. Eu gostaria de fazer uma reflexão no livro de Lucas, capítulo 15, e capítulo este muito conhecido como a Galeria dos Achados e Perdidos, porque trata aqui sobre parábolas como a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. E quando trata desse assunto, eu por muitas vezes, por muitos anos, quando eu via alguém pregar, sempre ele fazia menção separadamente, como se essas mensagens fossem ditas separadas por Jesus. A ovelha perdida, a dracma perdida, o filho pródigo. De maneira que sai de certo contexto um pouco, porque Jesus fez questão de contar essas parábolas uma após a outra. E a ênfase sempre é na ovelha perdida, na dracma perdida e no filho que se perdeu. Sempre com aquela visão bonita até, e o texto chega a tratar da alegria daquele que se perdeu e é reencontrado. Então com certeza tem fundamento, tem parte do fundamento dessa mensagem. Mas quando você lê o contexto, e o contexto aqui são os 2 primeiros versículos do capítulo, porque na verdade essas 3 parábolas são resposta que Jesus passa para os fariseus e os escribas. Por quê? Eu vou ler o versículo e depois nós continuamos. O capítulo 15, verso 1 e 2 diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Ou seja, qual a situação que estava diante de Jesus? Os publicanos, que eram pessoas consideradas más, porque provavelmente eram corruptos, provavelmente, isso não significa que fossem, mas era aquele estereótipo criado, e pecadores, todos aqueles que não seguiam a linha dos fariseus, no caso aqui dos escribas, eram considerados pecadores, mesmo que não tivessem cometido erro nenhum, tá bom? Então era um auto-julgamento, e que eles reprovam a recepção de Jesus, porque Jesus recebe essas pessoas que queriam ouvir. Veja bem, essas pessoas que eram consideradas por eles pessoas reprovadas, elas queriam ouvir Jesus. E eles que eram pessoas que, com certeza, fariseus e escribas, nem todos eram hipócritas. Jesus falava contra os hipócritas, mas existem fariseus sinceros, verdadeiros, que eram pessoas, fariseus naquela época, daquele grupo de, aquela seita, aquela parte do judaísmo, que era de pessoas fervorosas, zelosas. Então, muitas vezes, havia entre eles alguém que fosse falso, mas a princípio, fariseus eram pessoas zelosas, cumpridoras de suas obrigações, como Paulo, que era irrepreensível segundo a lei, o escriba Esdras, então, pessoas que mereciam elogio. Entretanto, essa forma de vida correta dava a eles muitas vezes essa ousadia de querer se achar melhor do que outras pessoas, ao ponto deles acharem que eles poderiam ir até Jesus deveria receber eles porque eles são perfeitos, eles eram pessoas de qualidade, pessoas que buscavam fazer a coisa certa, enquanto que aqueles outros não. E aí justamente o Senhor vai dar 3 parábolas para eles, vai contar 3 parábolas para eles, tratando de situações que vão deixar eles realmente envergonhados. Ou seja, a parábola da ovelha perdida, por mais que a gente tenha atenção na ovelha que se perdeu, Jesus fala que as 99 ficaram guardadas, protegidas no local, enquanto o Senhor ia buscar aquela perdida. E as 99, são comparadas a pessoas que não se consideram necessitadas, que são pessoas que não se acham necessidade de arrependimento. Então as 99, apesar de estarem guardadas, mas ela estava realmente com um comportamento de autojustificação, se achavam justificados porque estavam protegidos, estavam guardados, então não precisavam de Jesus. E Jesus compara as 99 a esse tipo de pessoa que acha que porque não está fazendo coisa errada, que acha que está fazendo a coisa certa, que está buscando a Deus, que ela não precisa de Jesus, que ela não é necessitada. Mas na verdade, aquelas 99 que estavam guardadas deveriam manter no seu coração a necessidade daquela que se perdeu. A mesma coisa ocorre com as 10 moedas. 9 estavam seguras, porque a dona da casa sabia onde estava. Então ela não precisava se preocupar. Enquanto que uma
estava sendo procurada com muito desejo de ser encontrada. E esse sentimento, é claro que aqui estamos falando de moeda, um ser inanimado, mas um material inanimado, melhor dizendo, mas que precisava de Jesus. Então eles deveriam ter necessidade de ser achados pela sua dona e não se garantir por estar protegido. Ou seja, nessas duas parábolas, o foco principal de Jesus, o foco principal aqui da primeira parábola, que é da ovelha perdida, não é da ovelha perdida, mas das 99, porque ele compara a ovelha perdida aos pecadores que procuram Jesus, enquanto que as 99 são comparadas àquele fariseu que está se sentindo realmente numa condição de reprovar qualquer outro, ou seja, ele não está se sentindo necessitado de Jesus como aqueles homens estavam. Ao mesmo tempo das moedas, da mesma forma, a moeda que se perdeu era tão necessária de ser encontrada como aquela que já estava protegida e guardada, de maneira que os fariseus e escribas deveriam ter a necessidade de ser encontrados, de ter o desejo de estar com Jesus, mesmo sendo eles pessoas corretas, pessoas que estavam andando, buscando dar certo, seguindo a lei de Deus. Elas deveriam sentir, mesmo olhando para outras pessoas, achando que as outras pessoas eram inferiores a elas deveriam se sentir na mesma situação. E a mesma coisa ocorre com o filho pródigo, porque o filho pródigo foi, vendeu tudo, gastou tudo e depois resolveu voltar. E a gente trabalha esse assunto dessa forma, porém, o que é tratado por Jesus, na verdade, é o filho que ficou. Que o filho que ficou fica indignado, está indignado, porque é uma festa por aquele que voltou. Na verdade, o filho que ficou deveria ter o mesmo sentimento de necessidade do pai, mesmo ele não tendo partido, ou seja, mesmo as ovelhas não se perdendo, mesmo a moeda não se perdendo, mesmo o filho não se perdendo, todos precisam de Jesus. Então o que Jesus quer nestas parábolas é colocar justamente os fariseus e escribas na mesma situação dos pecadores que eles já se consideravam. É que todos precisam de Jesus. Esse é o sentimento que todos têm que ter. Então eu um dia estive afastado de Deus, um dia cometi algumas coisas erradas e hoje estou na igreja, aceitei Jesus como Salvador. Eu não tenho o direito de achar que eu sou melhor do que outras pessoas, porque elas estão ainda fazendo. Eu deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo. O dia que eu deixar de fazer isso, deixar aquilo, e começar a achar que isso tudo me justifica, significa que eu não preciso mais de Jesus. Aí eu me encontro justamente na situação de um fariseu e de um escriba. A minha vida, que busca ser correta, busca ser direita, busca ser nos passos de Jesus, elas me justificam. Na verdade, não me justificam. Eu tenho que andar nos passos de Jesus, eu tenho que fazer a coisa certa, mas o que me justifica é o sangue de Cristo na minha vida. Então, eu jamais poderei me colocar em melhor condições do que outro. Eu tenho que ter a mesma situação. Se eu vejo alguém que hoje está nos pés de Jesus, clamando por Jesus, porque um dia esteve, porque estava perdido até ontem, está procurando Jesus para ser achado, o meu sentimento deve ser aquele. Por isso há festa no céu por um pecador que se arrepende, porque se ele volta, todos se alegram, porque todos estão debaixo da mesma situação. Todos nós dependemos de Jesus. Então que eu possa, que você possa sempre saber disso. Me faz lembrar a igreja dos Gálatas, né? A carta aos Gálatas, que justamente eles vieram para Jesus sem conhecer lei, ordenança, e de repente eles começaram a cumprir as ordenanças, porque os judeus convertidos, os chamados judaizantes, se voltaram para Cristo e começaram a ordenar algumas determinações, alguns preceitos da lei. E os Gálatas, que não conheciam a lei, vieram para Jesus da maneira que estavam, simplesmente se voltaram, mudaram de vida assim, passaram a seguir Jesus, a seguir a lei, a vontade de Deus, mas eles passaram também a cumprir preceitos e ordenanças que eram costumes que foram dados para os judeus, e eles passaram a achar que pelo fato de estarem cumprindo, eles estavam de bem com Deus. E o apóstolo Paulo repreende eles, porque eles foram chamados no Espírito e agora andam na carne. Quer dizer, essa carne aí não é a carne do pecado, mas é a carne da justificação. Porque agora eu sou crente, eu sou salvo. Sim, eu sou crente, eu sou salvo, mas continuo precisando de Jesus até que Ele me arrebate. Mudei de vida, mas o que
fato de eu mudar de vida, alguém deixa de beber, de fumar, de cheirar, de fazer alguma coisa errada, não a torna melhor do que qualquer outra pessoa. Se eu fiz isso, eu fiz para o meu bem, para o bem de outros, para o bem da minha família, para o bem da minha vida. Porque, na verdade, o que eu preciso é de Jesus. Eu preciso de Jesus. Estando em Jesus, sim, eu saio das trevas. Mas, mesmo eu não mentindo, mesmo eu não roubando, mesmo eu não fazendo mal, isso não me garante lugar no céu. Jesus não salva pessoas boas. As pessoas boas precisam de Jesus. Ou seja, todos nós precisamos de Jesus. Os pecadores, que aqui estão descritos no verso 1, os publicanos, descrito também no verso 1, e os escribas e fariseus, descrito no verso 2, todos precisam estar aos pés de Jesus, porque Ele é a única fonte de vida, Ele é a única porta que leva para o céu. E só recebendo Ele nas condições como aqui está, ou seja, eu me sinto doente, eu vou até o médico. Agora, se eu estou doente, mas não quero ir ao médico, o médico não me serve de nada. Então, eu estou doente, sempre estarei doente, mas eu preciso de Jesus para me curar, e só Ele pode me curar. Minha mudança de vida não me cura, não me transforma, apenas me dá uma qualidade onde as pessoas vão dizer que bom, fulano fazia isso, deixou de fazer, fazia aquilo, deixou de fazer. Sim, isso vai ser bom para mim, para minha vida, para minha história, mas para ser salvo, eu preciso reconhecer que tenho necessidade de Cristo para perdoar meus pecados e sarar minha terra. Que Deus nos abençoe.